Estamos começando mais um programa Empreenda Santa Catarina. Hoje um programa muito especial novamente, né? Porque a gente está mostrando, tendo o prazer, na verdade, de mostrar grandes histórias de empreendedorismo com aqueles empreendedores que realmente passaram por dificuldades, tiveram uma boa ideia, uma boa sacada, participaram de vários cursos com o Sebrae e aí, claro, acabaram tendo bons resultados. Então, para você se inspirar com essas histórias, a gente está trazendo aqui alguns convidados muito especiais, como os de hoje. A gente vai conversar aqui com um casal que começou com fabricação de queijo, aliás, já com os antepassados fabricando queijos, já aqueles portugueses, né? E aí a gente vai contar aqui com o Air Zanelato e também com a Jacinta Coelho Zanelato. Daqui a pouquinho a gente vai conversar. E ainda hoje também nós vamos trazer um cara que é especialista em administração de empresas, mas na verdade ele se apaixonou pela indústria da automação de peças também, né? Para a indústria metal-mecânica. Então a gente vai ver como é que foi a história desses dois empreendimentos bem diferentes. Então fica com a gente que o nosso Empreenda Santa Catarina está só começando. Então agora a gente vai começar um bate-papo muito bacana com esse casal super simpático que está aqui junto com a gente no estúdio do Empreenda Santa Catarina, Air Zanelato, né? Seja bem-vindo aqui ao nosso programa, obrigado por ter aceitado o convite, né? Agradeço, né? E a honra é nossa, esperamos contribuir, claro, principalmente com nossos produtores e com esse saber fazer desse queijo histórico catarinense. Verdade, verdade. E você também, esposa dele, já há quanto tempo casados? 31 anos. 31 anos. Fizemos em dezembro agora. Dezembro agora? 12 de dezembro. Olha que beleza, maravilha. Jacinta Coelho Zanelato também. Que legal. Isso. Então, vocês já estão 31 anos juntos, é óbvio que vocês começaram essa propriedade também, fabricando queijo juntos também, é isso? Sim, claro. E vocês começaram quando mesmo? 2006 nós compramos a propriedade. Porque 2006. Porque assim, a nossa história, Alexandre, nós somos militares estaduais, né? Nós, vou dizer aposentado, mas na verdade o termo é reserva remunerada, né? Sim. E nós compramos essa propriedade para atividades após a ativa, né? E para a atividade, né? E o nosso trabalho foi o queijo. Não foi o queijo de início, né? Como eu sou um estudioso do vinho, nós compramos a propriedade para fazer uma vitivinicultura lá. Mas antes de você comprar a propriedade, o que vocês faziam? Nós somos militares estaduais, trabalhávamos no estado. Trabalhava mesmo para o Estado? Na Polícia Militar de Santa Catarina. Né? Certo, entendi. Nos conhecemos aqui em Florianópolis, na corporação. Na corporação mesmo. Isso, nos casamos em 92, né? E trabalhamos até a nossa aposentadoria, claro, entre aspas, né? Para o pessoal entender, né? E depois, com um projeto de aposentadoria, nós íamos produzir vinhos, que eu estudo, sou um enófilo, né? Estudo vinho há mais de 20 anos, né? Sommelier, mas hoje como eu não estou muito na área, estou mais atividade na gastronomia, né? Sim. Aí a ideia era essa, mas ia demorar muito a aposentadoria, né? Mas em algum momento da vida de vocês, de casado já, trabalhando na área militar, né, aqui para o Estado, vocês pensavam em ter um negócio próprio assim também? E principalmente na área de queijo, uma propriedade rural? Sempre pensando na aposentadoria, né? Olha. Mas temos que nos preparar, não podemos ficar parados. Na enologia, não no queijo. O queijo que nos escolheu, na verdade. O queijo escolheu vocês. Sim, por quê? Como é que começou então? Então, assim, ó, eu tenho um irmão que é enólogo, né? Sim. Nós fizemos teste da terra lá, propriedade pequena, né? E o que aconteceu? Ele disse, mas nós vamos plantar agora, mas vai produzir daqui uns 10 anos, 7 anos, mas o trabalho já começa agora. Eu disse, não, mas então não dá, porque nós temos o nosso trabalho para cumprir. Aí, então, vamos esperar passar os 10 anos e iniciamos quando nos aposentarmos, né? Aí chegamos lá, tinha uma vaquinha, começamos a fazer o queijo, né? Sim. Eu tinha uma irmã que trabalhava conosco, como nós fazíamos com a nossa família, nossos avós, bisavós, nossos pais, né? E começamos a gostar. E os amigos que nos visitar, né? Gostavam do queijo. Aí fomos para uma caixinha, aí fomos para uma queijaria pequenininha, bem arrumadinha, já tinha noção já de umas boas práticas, né? Sim. Aí quando eu vi que era saboroso mesmo, né? Agora eu vou aprender um pouquinho mais, né? Olha só. Então quer dizer que começou como se nada fosse nada. Na verdade, esperar o tempo passar. Esperar o tempo passar, mas era para própria família consumir. Família, isso né? mesmo. E de repente vocês acharam que, opa, aí tem negócio. Tem negócio. Ele fez gastronomia. Sim. E o TCC dele foi resgatar esse queijo, trazer esse sabor histórico. Artesanal mesmo. Isso mesmo. Porque muitas vezes a gente fala desse queijo, mas a gente fica pensando, sim, qual a diferença, né? Esse é um queijo artesanal, serrano.
é com gado de corte, tá? Sim. Então, é diferente quando se fala em gado de corte, por quê, né? Fazer com gado de corte. Gado de corte é para carne. Então, pouquíssimo leite. Mas é um queijo histórico, não podemos esquecer. Então, fazemos esse resgate, como era feito há quase 300 anos atrás. Olha só. Quando os portugueses açorianos vieram para o Brasil, eles domesticaram o gado de corte, né? E adaptaram a esse queijo. Lá na Serra da Estrela, não sei se já ouviu falar, do queijo da ovelha, né? Que bacana. Então, o nosso aqui foi adaptado ao gado de corte. Que legal. Então, gado de corte, pastagem nativa e somente uma ordenha por dia. Uma ordenha por dia? Correto, para ser IGDO. Somos IGDO. Vocês têm o indicador, né? Indicação geográfica na modalidade denominação de origem. Olha que beleza. Parabéns. É o único queijo brasileiro que é um IGDO. Puxa. É só o queijo artesanal serrano dos campos de cima da serra, porque essa IGDO ela é em 2 estados, né? Porque essa história é muito bonita. Por que os 2 estados, né? Foi assim, ó. Como é que surgiu também, né? Que ela falou ali no começo, Sim, exatamente. Por isso que eu queria saber. Já vem com os antepassados de vocês sim, mesmo. Sim, como é que esse queijo apareceu na história, né? Então foi assim, ó. O Tratado Tordesilhas não deu muito certo, né? Aquele que separava, né? Essas terras espanholas e portuguesas, né? Exato. Aí os reis de Espanha e Portugal se reuniram em Madrid, né? E assinaram um tratado, o Tratado de Madrid, na primeira metade do século XVIII, volta de 1740, 48, né? Certo. Onde cada rei responsabilizava-se em levar seu povo para suas terras, né? Quem foi de livre e espontânea vontade foi. Quem não quis foi tocado, dos 2 lados, né? Então, o rei Dom João V, que era o nosso, né? Ocupou essas terras com os açorianos, primeiramente. Opa. Porque o arquipélago de Açores estava com excesso populacional, né? É uma das poucas imigrações que vieram para cá que não foi por causa de guerra ou de fome, né? É claro que eles também não estavam rasgando dinheiro lá nos Açores, né? Sim. Mas eles vieram para ocupar as novas terras portuguesas da coroa. Tanto é que o Planalto Serrano, os campos de cima da Serra Catarinense, é a segunda região que foi ocupada no nosso estado, né? Aí chegando aqui, o que é que eles encontraram? Esses açorianos, primeiramente, né? Altitude acima de 1000 metros, eles eram do litoral, né? Sim. Frio intenso, o rigor de uma estação e o isolamento, que eles ganharam a propriedade pelo processo Sesmarias, eram enormes as propriedades, as fábricas isoladas. Sim. E chegando no inverno, o rigor da estação, o que é que acontecia com eles? A carne sumia das dispensas, né? Então eles pereciam pela falta da proteína animal. Sim. Aí eles adaptaram o saber fazer do queijo, do leite de cabra e vaca nos Açores e adaptaram nessa vaca, que hoje é a crioula lajeira de corte, que foi abandonada pelas reduções jesuíticas espanholas, né? Eles domesticaram esse animal e faziam essa ordenha e o queijo no verão para comê-lo no inverno. Só que a maturação, ela tira a lactose. E tirando a lactose, o que acontece? Só sobra proteína animal. Então, esse queijo é um produto de subsistência lá no século XVIII para suprir a carência da proteína animal. E até hoje ele é Até hoje é assim. E ele é de subsistência não mais tanto por causa da proteína, mas por causa da renda da agricultura familiar. Ela é uma das principais ou segunda principais rendas, mesmo informal, da agricultura familiar. Porque é o dinheirinho que tu tem para comprar aquilo que você não produz, né? Claro. Porque nós somos criados assim, eu vou dizer um nome aqui para não ter problema de ter alguma semelhança, o armazém do seu João, que é um nome bem comum, né? Mas se é um João, me desculpa que eu não estou falando dele, né? Então, assim, ó, nós comprávamos no seu João e ia pagar no final da safra, mas a agricultura não é de precisão. Da seca, da geada, da chuva demais, da enchente. Tem muitas variáveis, né? E aí não deu safra, a gente fica pendurado mais um ano. E o queijo não, ele vem com esse dinheirinho onde permite a qualidade de vida do produtor rural. Olha só. Ele compra o café, o açúcar, aquilo que ele não produz, né? E hoje é assim. E justamente aí depois, mais no final do século, aconteceu. Chegaram os portugueses de norte de Portugal, com Antônio Correia Pinto de Macedo. Inclusive os açorianos chamavam eles de paulista, porque eles vieram para São Paulo. Sim. Mas chegando em São Paulo, as capitanias de São Vicente e de Pernambuco, dos litorais estavam lotadas já por causa do sistema da cana, né? Eles começaram a interiorização. Então aqui foi uma das primeiras interiorizações do Brasil, que a gente vê muito para Canastra, vê muito para o Mato Grosso, né? Então aqui teve uma das primeiras, com esse bandeirante Antônio Correia Pinto de Macedo. Aí chegando aqui, o que ele trouxe? Reforçou esses portugueses, quebrou o isolamento, criou lajes, né? Que era a Nossa Senhora dos Prazeres, por volta de 1700
e 69, 71, tem várias datas, né? Que as datas são muito complicadas hoje para nós, né? Dividiu os dois estados a partir do Rio Pelotas, que os gaúchos queriam até o Rio Canoas, aí criou o povo serrano, que é do Canoas ao Pelotas, né? Somos nós, né? Né? E também trouxe mais o saber fazer, que é da ovelha bordaleza. Mas todas essas receitas foram adaptadas no leite da pecuária de corte. Então, o queijo artesanal serrano ele é um produto o subproduto da pecuária de corte, não da pecuária leiteira. É até proibido ter gado gerson ou holandês para fazer, que é o que eu gosto de leite, tem que ser de corte. Até se admite 50% do sangue para não deixar tão rigoroso a produção, né? Sim. Mas nós produzimos um queijo por dia. Pois é, um queijo e sem lactose. Na verdade, pela maturação, né? Pela maturação. Qualquer certo. queijo matura, porque assim, a lactose ela é o alimento dos micro-organismos, né? Sim. Então, assim, a lactose, sim, mas pela maturação, não porque ele é especial. Qualquer queijo maturado, ele não tem lactose. Né? Tá, entendi. E, Agora, como, falar. e como é de leite cru, ele só pode, exigências sanitárias de Santa Catarina... Não, pelo mapa, na verdade. Ele só pode sair da queijaria com 60 dias de maturação. 60 dias? 60 dias. Salvo se houver meses. um estudo, né, científico provando que esse queijo ele é próprio para o consumo antes dessa data. Olha só. Esse é geral, né? Sim. Né? Tem exemplo do canastra, que é já bem antes, né? Mas em Santa Catarina nós estamos com esses estudos e o trabalho nosso é esse, é divulgar e também fazer despertar nessas autoridades isso, né? Claro. Para ajudar, porque se é um produto que quanto mais rápido ele for para o mercado, agrega menos valor, agrega. Mas dá para fazer os dois, portanto, tu tem escolha, né? Mas isso é muito importante, essa pesquisa científica, para que nos liberte desse prazo tão longo, né? Entendi. Quando vocês trabalhavam com militares, era em Florianópolis ou já era na Serra? Não, Onde? aqui... Aqui mesmo? Eu trabalhei muitos anos na Trindade, no Colégio Militar, CFMP. Eu era monitora lá. E aí vocês compraram, então, o terreno lá em Bom Retiro. Bom Retiro. Sim. Que é o sítio Santo Antônio, Santo Antônio. da que comunidade hoje de Barreiro. que produz hoje o queijo. O queijo artesanal Me serrano. conta um pouquinho, Jacinta, quando você... Porque a mulher eu imagino, né, que a mulher é muito cuidadosa com as coisas e tudo mais, caprichosa, né? Assim, ó, me conta como é que é desde o início, quando vocês acordam, a hora que vocês acordam, e como é que é esse processo de produção para vocês terem um queijo só? Como é que é? Certo, olha, acordamos, eu não sei tirar leite. Certo. Tá? Mas que horas que vocês acordam? Agora está despertando, está clareando cedo agora. Então, às 5h30, 6 horas da manhã, o Air desperta. Certo. Eu fico um pouquinho mais, sou sincera em dizer. As nossas né? atividades é dividido em interna e externa. Separamos lá entendi, as legal. funções, né? Certo. Então, ele vai para a ordenha. E eu chego um pouquinho depois, porque eu tenho que esperar esse leite, né? A ordenha ser feita para começar o meu processo. Entro na queijaria, mais ou menos às 8 horas, por aí, quando é feita toda a ordenha. Esse leite, quando é retirado da vaca, ele vai direto é um furinho que tem lá, quando, um dia querendo nos visitar, será um a gente prazer chama de recebê-lo, óculo, tá? tecnicamente, mas Certo? é um cano que tu faz um funil e óculo. joga direto um furinho na caldeira. que o único acesso que tem com a sala de ordenha e com a sala de fabricação. Entendi. Então, ele fica na ordenha e eu na sala de fabricação. Só uma coisa, quantos litros você tem que tirar da vaca para poder fazer o queijo? Hoje, para fazer 1 quilo do nosso queijo, com esse gado de corte, pastagem nativa, que é a pastagem mais pobre em nutrientes, né? A gente faz 12 litros para fazer 1 quilo. 12 litros para 1 quilo? Hoje a nossa média, porque no verão é o nosso pico de produção, né? Sim. Não mudou Elas nada criam. desde que onde elas nós criam. temos com a média de 50 litros. Né? 50 então hoje está litros. dando um queijinho de mais ou menos de uns 3 quilos, 4, porque tem o do consumo da casa, né? Sim. Né? E ele tem uma planilha de rastreamento, né? Que nós temos que preencher. O que tu colocou no óculo, que cai para a caldeira para ela botar o coalho, aquilo ali, entrou ali, já não é mais nosso. Aí já tem que ficar lá na Para queijaria. ir para o processamento. Porque aí vai para fazer vender o queijo. depois, né? Não, porque tem uma planilha de rastreamento onde todo dia, tem que ser manual, não pode ser digitada, onde a gente acabou, botar o total de litro, depois no outro dia ele manda o peso. Todas as nossas vacas têm nome. E Então, a Lindinha, tem a Lindinha agora Tem a de cria Lindinha. lá. A Lindinha deu tantos litros por dia. Certo. Tem tudo isso Isso. anotado. Por que é feito isso? Porque, por exemplo,
O Alexandre é o fiscal, sabe que o nosso queijo em Santa Catarina é obrigado a ter 60 dias. Sim. Leite cru, né? Tu chega lá, tu vê a nossa planilha, tu escolhe entre o primeiro e os 59, os 60 dias. Tu pega um queijo lá, esse queijo tem que estar naquele dia, naquela prateleira lá. Depois de 60 dias, eles não têm mais interesse, né? Mas tem que estar o queijo na prateleira por 60 dias. Já fizeram essa fiscalização. Olha só. Né? Então, depois que você faz a ordenha da vaca, aí vai para lá e você... Entrou Entra nesse processo, tipo uma caldeira que fica lá aquecido com a mesma temperatura que sai da teta da vaca, né? Porque ele é cru, né? Não é pasteurizado. Né? Sim. Daí eu coloco o coalho, depois se transforma na massa, né? A gente tem que tirar o soro e processar e colocar na forma. Olha só. E prensar, né? Porque tem que deixar... nele o que vai? É leite excelente, né? Sempre é feitos exames mensais, tá? Certo. A coleta do leite. E o queijo é semestral. Olha só. Sempre. De 6 em 6 meses é feito E trimestral a água. Ah, tá. E quanto tempo dura para sair o queijo? Pronto, desde a hora que entrou lá na máquina, quanto tempo ele leva para ficar pronto? Máximo 2 horas. 2 horas? Máximo, só? máximo. Ah, entendi. Não, porque a gente trabalha paciente, né? a gente trabalha vamos com artesanal, né? Claro, não é aquela coisa, artesanal. vou fazer por fazer, pronto, não. Não é Vou industrial, lá. né? Não, e a ideia dele é Isso. essa, é familiar, é tipo assim, é mais uma atividade da agricultura familiar. Daí o pai, a mãe ou o casal faz o queijo e depois acabou, vão para as suas atividades, como nós vamos. Roçar, ver cebola, batata, milho. Nós não temos essas plantações, Pois é, a gente mas vai roçar, vai fazer arrumar cerca, ela vai para casa, vai... Fazer nós um temos, almoço, nós temos né? um bistrô Também. lá que a gente trabalha com as produções, né? Então, assim, a gente vai... É o dia a dia, ele é mais uma atividade. Mas É mais uma atividade. Então, isso você resolve de manhã. E a ideia Isso mesmo. é essa. Quanto mais cedo você levantar, mais cedo você conclui, mais cedo você fica livre para fazer as outras atividades. Porque é o dia todo, né? Como eu havia dito, fazemos somente uma ordenha por dia, então somente pela manhã. Daí, entendi. depois soltamos as vacas, né? Elas saem pastando com os seus filhos, eles ficam com os terneiros, elas ficam com os terneiros. Sim. Daí só retornam no final do dia, onde a gente prende novamente. Temos que prender, porque se deixarmos soltos, no dia seguinte nós não temos o leite. Imagino. Agora, assim, ó, daqui a pouquinho, depois do intervalo, eu queria começar aqui um outro bate-papo com vocês, ainda sobre, claro, a empresa de vocês, mas como é que vocês foram depois melhorando cada vez mais a produção para vocês conquistarem o IGDO, né, que é esse indicador, né, geográfico. E, claro, hoje, qual é a posição que vocês estão hoje nesse mercado, para quem que vocês vendem, quem mais gosta de comprar o queijo de vocês. Mas isso vocês vão me responder daqui a pouquinho, depois do intervalo aqui no Empreenda Santa Catarina. Não sai daí. Eu estou aqui no bate-papo muito bacana com o Air Zanelato e também com a Jacinta Coelho Zanelato, o casal que montou lá atrás, né? Em 2006 ainda, começaram a fabricar queijo e é um queijo delicioso, que eu imagino, né? Aliás, eu deveria ter pedido para vocês trazerem um pedacinho aqui para a gente ver como é que é. Mas assim, ó, o queijo de vocês, ele é mais amarelo, é um queijo mais branco, como é que é? É que, na verdade, assim, ó, uma das regras desse queijo, né, é não ter padrão, porque ele é sazonal. Né? Que quer dizer, como a gente não planta o pasto, cada estação dá um pasto diferente. Sim. Porque não é só o tempo de maturação também. O alimento que a vaca toma, a temperatura nossa estação muda, a umidade do ar muda, né? Então ele dá sempre um queijo sazonal. Mas ele, por exemplo, no inverno ele é um queijo que tem uma pasta, é um mofo branco, fungo branco, né? E no verão ele amadura muito rápido, porque baixa umidade e alta temperatura. A natureza ela se regula, né? Você já pensou, alta umidade e alta temperatura não daria queijo no verão, né? É mesmo. E é uma das piores estações para fazer queijo, em qualquer lugar do mundo, tá? É mesmo, verão. olha só. É um paradoxo, né? Sim. Tu tem a produção lá em cima, né? E, ao mesmo tempo, é a estação mais difícil para fazer o queijo. E o inverno, ao contrário, é a melhor estação para fazer o queijo. Vários motivos, inclusive até dos biodinâmicos, que nós gostamos muito do slow food, do biodinâmico. Quanto mais a vaca sofre para dar o leite, vem um leite com mais energia. O que é a natureza, né? Todo que se produz no inverno, ele é mais saboroso, é menos, claro, né?
Mas dá tem menos produção. Mas é mais saboroso. Mas é mais saboroso. Né? Caramba. E vocês estudam isso, então? Você também acaba estudando um pouco isso, não? Sim, eu Você me envolvo com ele, né? Sim. Isso aí é TCC do curso de gastronomia dele, imagina. Entendi. E temos que colocar sempre em prática. Esse conhecimento tem que existir, né? Claro, claro. Porque não é só fazer um produto. Nós temos que buscar conhecimento. Aliás, esse conhecimento, até vocês começaram também depois com o Sebrae. Como é que o Sebrae entrou junto com vocês? O Sebrae ele começou primeiro com a gestão, né? De planilhas de fluxo de caixa, de organização das coisas, Sim, né? gerenciamento do negócio. Né? Fizemos 2 anos, inclusive o técnico era o Wagner, né? Sim. O Bianchini, que trabalhou 2 anos conosco lá. Virou da casa já, Sim, né? Na verdade, né? Sempre comia queijo lá na casa Na de vocês. verdade, Sim, batia sempre papo, por lá. tomava café. Almoçava, né? Como vários outros dependendo de outras empresas públicas, IPAG, de Cidades, Sim, que a prefeitura, a Secretaria de Turismo, conta de Agricultura, né? Então, assim, foram 2 anos, né? Nós trabalhamos junto, né? E se o aprendizado foi a organização das planilhas, né? Isso ajudou muito vocês, né? Muito, A estruturar o negócio? Muito, porque não é grande, mas ao mesmo tempo, se tu tem a organização, tu começa a ver assim, um exemplo bem claro, né? O custo de produção ficou muito alto, né? Sim. Muito alto. Nós chegamos a pagar milha R$2,10 o quilo, que às vezes que a gente dá um reforço para a vaca que está em lactação, né? Entendi. Né? Mas é uma comida uma vez por dia, mas a gente dá, né? Mas assim, se nós dessemos 2 vezes por dia, a produção até aumentaria. Não seria para 200 litros, mas seria para tipo 55 litros, né? Que já daria já. Uns 5 litros a mais. Mas aí a gente ficava no vermelho, chegamos à conclusão. Se eu produzisse mais, com esse custo alto, eu não ficaria no vermelho. Se eu produzisse menos, eu conseguia ficar no azul, porque eu usava menos a matéria-prima para dar no coxo o milho, por exemplo, que a gente não planta, né, precisa da pastagem nativa, né? Então, todo esse trabalho foi feito com ele e chegamos à conclusão e nos ajudou muito, porque tu ficar no azul, por mais que seja pouco, é melhor do que pagar para trabalhar, né? Sem dúvida. Mas só que é muito difícil tu fazer o agricultor entender que se ele produzir menos, ele vai ganhar mais, né? E se ele produzir mais, ele não vai ganhar nada, né? Olha só, isso é uma... É também contraditório, né? Porque... Não, hoje para nós não é. Hoje é altamente viável e compreensível. Hoje você mas entende. graças ao treinamento. Ao treinamento técnico do Sebrae. Claro, porque depois pensa, como que eu vou ganhar mais se eu vou produzir menos? Né? Não bate na cabeça porque a gente da não faz as contas do trabalho, do gasto para produzir, né? Exatamente. E ele nos ajudou muito, foi assim, foi fundamental isso para a gente não sentir tanto o peso do aumento dos insumos, né? Então quer dizer que com esse treinamento do Sebrae, com essa consultoria que vocês tiveram, vocês deram essa virada de chave e o negócio se consolidou mais? Foi isso? Pelo menos nos permitiu que a gente continuasse com esse nosso trabalho. Que não é um negócio, é um estilo de vida, né? Nós queremos resgatar e saber fazer básico e centenário, né? E, ao mesmo tempo, torná-lo viável para que outros produtores queiram fazer também. Entendeu? Porque senão ele vai morrer. Nós já somos a única propriedade que produz esse queijo. Olha só. Se nós errarmos agora, os outros não vão querer fazer. Entendi. Né? E vocês têm filhos, não? Temos um. Tem filho. E ele quer seguir isso também, não? Não. Ele mora aqui em Florianópolis, é formado em Direito. Tem outra área completamente diferente. Outra área, né? Certo. Né? E aí precisa se deixar isso para outras pessoas fazerem também. E esse é o nosso trabalho, o objetivo de estarmos aqui, para que as pessoas entendam que um trabalho bem feito, bem gerenciado, né? Só que a gente precisa ter esse apoio, o Sebrae é fundamental nisso, não tenha nem dúvida nisso. Né? E o importante também é o que está lá na ponta, ter paciência, porque nós somos meio cabeça dura. Meio cabeça dura. É meio complicado, tu vem falar uma coisa, a gente, isso não vai dar certo. Entendeu? É cultural um pouco também, né? Na verdade é burrice mesmo, desculpa a expressão. É burrice mesmo, né? Burrice mesmo. Mas depois que a gente começa a aprender as coisas, assim, por que foi muito importante esse profissional de vocês? Talvez se fosse outro ia dar certo. Porque se eu não tivesse essa paciência toda de ir lá e mostrar, e repetir, e dizer, não vai fechar aqui a planilha, não fechou, já fechou, entendeu? Mas foram 2 anos, né? Levou 2 anos. Várias visitas. Ele indo lá toda hora. Então, assim, mas fez bem. Eu estou aqui para dizer assim,
isso é fundamental e vocês, por favor, não nos abandonem. Acredite que nós vamos mudar de pensamento e que vocês vão nos ajudar muito. Que legal. Em qualquer área, não só na nossa, mas qualquer área, né? Mas isso, o que você está dizendo é engraçado, claro, mas é muito bacana porque, assim, se todo mundo tiver essa paciência de entender como é que o outro funciona, como é que as pessoas funcionam, né, para que elas realmente possam aprender. Nem todo mundo aprende da mesma forma, né? E as coisas às vezes demoram porque cada um tem a sua cultura e tal. E o Sebrae tem justamente essa visão, né, de perceber o ritmo de cada um, de cada empreendedor. E eles vão levando justamente nessa toada, né? Para que a coisa saia do papel e saia do lugar. Porque a hora que ele foi, entregou o diploma para nós, né? Porque era briga, imagina. Mas depois, no começo, eu já não via assim, pô, Wagner, tá demorando para vir aqui. No começo, pô, já veio aqui aquele chato, né? Mas depois, Wagner, já tá demorando, tô precisando de ajuda aqui, né? Só. Não, é fundamental. Isso assim, ó, não... É que eu peço assim, ó, que eu vejo o lado dele também, né? Sim. Como foi difícil para ele. Imagina, se fosse só conosco, tudo bem, mas acho que cada propriedade era uma briga. E eu não sei se ele conseguiu convencer todos, né? Então, assim, ó, é uma empreitada que vocês têm, mas vocês têm que fazer, porque não tem outra pessoa para fazer isso, né? Não tem outra instituição para fazer. Temos capacitação da IPAGRE, que é fundamental também. É outra turma que é igual vocês, assim, olha, uma paciência mesmo de Jó, né? A SIDASC, que é esse negócio de tuberculose e brucelose, hoje eu entendo assim, ó, como isso é importante, uma propriedade que trabalha com produtos de origem animal ser certificada livre de brucelose e tuberculose. Isso é fundamental, né? Né? E a paciência que eles têm também, né? Claro, claro. Foi muito... Agora, hoje vocês vendem para quantas pessoas? Quem que tem o prazer de degustar os queijos de vocês, hein? Me conta. Participamos de feiras, né? As para feiras são divulgar. importantes, né? Sim, aqui em Floripa sempre tem algumas feiras, né? Vamos, e também temos compradores em São Paulo, Brasília. A gente manda, envia, né? Os meninos, os queijinhos vão todos de avião. Tudo de avião. Ei, que maravilha. Vão todos fresquinhos, né? Ah, sim. É a forma mais rápida de... A forma mais da rápida, chegada, sem né? dúvida, claro. E hoje, assim, ó, vocês podem dizer que vocês vivem exclusivamente do queijo? Não, nós trabalhamos exclusivamente para o queijo. Trabalham exclusivamente. A nossa propriedade ela é 100% voltada para isso. queijo. Mas assim, ó, viver não. Porque nós temos, tipo assim, ó, nós temos um casal de empregado, né? Sim, entendi. Aí nós temos a parte da, que eu digo assim, ó, da gastronomia. Claro. Né? E outra coisa, nós trabalhamos, nós temos um produto, como é que eu vou dizer para você? Nós trabalhamos assim, ó, nós não gostamos de usar químico, não somos contra nada. Sim, né? sim. Nós só não gostamos de péssimos profissionais, mas tanto no convencional quanto no orgânico, o bom profissional faz a diferença. Né? Sem dúvida. Então, assim, ó, nós compramos essa briga por estilo de vida, não levantamos bandeira de ninguém. Porque a gente quer resgatar esse sabor do século XVIII. Até a nossa comida, que é feita no nosso bistrô, é voltada tudo para o século XVIII. É no fogão a lenha. Eu só não produzo lá a sêmola e o arbóreo, porque não tem que fazer uma pasta, um risoto de qualidade sem isso. O resto é tudo produzido por nós ou por nossos vizinhos, né? Que bacana. E vocês recebem turistas lá também? Sim, eles sim. podem fazer degustação? Não, primeiro tem a visita guiada. Se a pessoa não quer saber da nossa história, né, o do queijo, a gente não é que a gente não quer receber, mas nosso objetivo é a visita guiada. Mostrar a nossa instalação, contar a nossa história, porque você só ama o que conhece. Sem dúvida. Agora, se ela quer comer queijo, só quer tomar um vinho, só quer comer matar a fome, né, fisicamente, então lá está cheio de restaurante que quanto mais cedo ele sentar e mais cedo ele sair, melhor para eles. Para nós, não. Nós é o dia todo batendo papo, conversando, mostrando as vacas, brincando. Então você de casa, você agora está sendo convidado a ir lá em Bom Retiro, no sítio Santo Antônio, justamente para ter essa visão. Mas é o dia inteiro de bate-papo para voltar ao século XVIII. Tudo, inclusive as receitas. Volta ao século XVIII. Eu adaptei todas as receitas da minha família ou de umas outras que eu pego, tanto da origem italiana e portuguesa, que são as minhas, né? Sei bem que eu fui criado como sou um serrano, né? Sim. Então nosso trabalho volta mais para a cultura portuguesa. Né? E a questão do passeio guiado ali primeiro, a história toda você que conta? A Jacinta. A Jacinta. Sou eu que recebo tá lá, você lá. E aí? E um detalhe, sabe, Alexandre? Nós fazemos questão que nos visitem realmente para conhecer toda a propriedade, é claro, né? Ali, e aonde a gente produz, para ter o conhecimento do produto, da maneira que está sendo processada. Entendi. Certo? Que legal. Você explica tudo direitinho como é feito.
Tudo, E ainda contando a história acompanho, também. fazendo visita guiada e depois vamos ou para harmonização com queijos e vinhos, né? Queijos e vinhos? Sim, Olha que que o bacana. aí Mas também vocês é não sommelier, vendem, né? Vocês não vendem o vinho, é só o queijo. Não. Nosso produto de venda é o queijo. É o queijo É o mesmo. queijo. E depois Certo. a refeição que a pessoa paga, né? Ah, paga também. Não, né? mas é só isso que a gente faz. Né? Sim, sim. A gente também tem orgulho de mostrar nossas instalações, né? Para a Claro. pessoa, porque toda vez que tu faz um produto orgânico, né? Orgânico é proximidade, né? Sim. Se você come um produto orgânico, mas vem de onde? Vem lá de São Paulo, vem lá da Argentina. Não, você não come produto orgânico, me desculpa. Orgânico, se você não conhece o teu produtor, você não compra produto orgânico. Olha Só um código de barra não é o suficiente, um selo de inspeção não é o suficiente para dizer assim, ó, orgânico. Entendeu? Puxa. Você tem que conhecer o teu Temos que produtor. conhecer. É bem claro, orgânico é um comércio, um estilo de proximidade. E não adianta eu produzir um orgânico 100% certo, a pessoa que vai vender não é capacitada, estraga, contaminação cruzada, ou pior ainda, o que vai consumir não tem o devido cuidado com o seu produto, então não adiantou de nada. Entendi. Então, produto orgânico significa o quê? Uma alta capacitação em toda a cadeia, da produção até o consumidor. né? Perfeito. E se você não conhece o teu produtor orgânico, ou se o teu produtor orgânico não quer mostrar para você a instalação dele, a propriedade, então mude de produtor. Desconfie. Olha só, desconfie. Porque a qualidade é que Não, e nós Certo. temos o produtor orgânico, ele tem orgulho de mostrar Sim. a sua produção, o seu trabalho, porque ele se capacitou para isso. Claro. Agora uma pergunta, todo o passeio guiado dura quanto tempo, mais ou menos, Jacinta? Olha, eu gosto de falar. Imagina, vocês dois gostam de falar. Vamos dizer assim, eu vou mostrando, também respondo as perguntas, né? Sim. Se eu não sei, eu deixo para o Air, né? Ele está sempre junto? Não, eu tô na cozinha. Quando eu fica na retorno, cozinha, quando a gente se claro. encontra lá no nosso salão de eventos, Aham. daí Na garagem, na Sim. comida da garagem, né? Daí eu lembro das perguntas e As aonde pessoas eles chegam vão. lá que horas, mais ou menos? 11 horas, 11 Ah, e umas 11 horas. meia, isso. E vai até que horas esse passeio? Daí, se eles vão para o almoço, Passa meio-dia, 1 hora. ficamos horas. ali conversando com eles, o ambiente é deles. Não gostamos de casa muito cheia, porque Entendi. não podemos dar a atenção necessária, Claro. né? Então tem que marcar o horário também. Agendado. Sempre com agendado. agendamento. Não, agendado. O horário é de acordo com a pessoa, né? Mas Sim, ela tem sim, que dizer quando é que ela vai, né? agendar. Qual é o endereço ou telefone para as pessoas agendarem com Air vocês? Zanelato, Instagram. Tudo junto. Air Zanelato, Instagram. I-R. Arroba AIR. Zanelato. Um Tá L e um aparecendo T. aqui já no Um vídeo L e um também. T só, não tem nada. Só agendar no mínimo um dia, porque nós fazemos tudo do zero. Tudo do zero. A única coisa que a gente já tem pronto lá é o vinho. O Sim. resto, a massa, eu sou mestre pastaia, a massa é feita por mim. Caramba, você é enólogo, você é... Não, enólogo, não. Não, enólogo é é sommelier. enófilo. Vou botar enófilo. Enófilo, aí tudo bem. Não, mas enólogo você- já é, meu irmão é enólogo, já fez Qual é a faculdade. outra especialidade Eu que sou você tem? bacharel em gastronomia, né? Bacharel, tá? Eu sou mestre pastaia. Olha Eu faço só. massas, né? Faz massas também. Do zero Todo lá. mundo polivalente aqui, hein? O, Que legal. o agricultor ele tem que ser assim. Tem que ser, né? O produtor, principalmente quem trabalha com turismo rural, Uhum. porque assim, ó, você vai lá, aprendi com vocês também isso, né? Ah. Você vai na minha casa, se eu não posso só dar a cama para você dormir, um quarto legal. A pessoa chegou meia hora, 1 hora já quer fazer outra coisa, aí eu não tenho nada. Então, eu tenho que ter uma boa alimentação, uma boa recreação, um bom ambiente, lugares para essa pessoa passear. Porque nós recebemos muito as pessoas das pousadas, né? Sim. Que vão lá, almoçam, voltam feliz, depois aí já fica dando um problema, quer dizer, quando na próxima vez já querem condicionar as duas coisas, e às vezes não fecha nem lá e nem aqui, né? aí nós temos que fazer um esforço para fechar, né? Entendi. Aí, por isso que a gente agora atende almoço, janta, de tarde, a pessoa que escolhe. Se ela quiser almoçar às 5 da tarde, ela almoça. Também. Se quiser jantar às 10 da Recebemos. ela que diz o Eles nome. são livres. Confortável e bem Isso. acolhido. Ah, tá. E o menu é mesmo. confiança. A pessoa agendou, eu vou pensar no que eu vou fazer para ela. Claro, nosso nicho é pastas e risotos, bichos pequenos, porque no século XVIII as senhoras de engenhos e das fazendas elas faziam isso. Sim. Eles não produziam comida, eles produziam dinheiro, no charque, no açúcar, né? Claro. Mas só que a senhora de engenho com as suas escravas, filhas e as índias, é que produziam nas cozinhas sujas e limpas, né? Tudo aquilo, bicho pequeno, caça, pomares e quintais. Então, até que esse nome desse almoço chama-se Chegou Visita, porque na época eles não tinham WhatsApp, não tinha Instagram para Sim, avisar. é, Aí chegava o imperador lá na fazenda. E eles tinham dinheiro, mas não tinham comida. A senhora, dependendo das habilidades culinárias da senhora, Sim. ela fazia um manjar. Por isso que ela tinha, o imperador dormia numa fazenda, visitava a fazenda,
tinha o quarto do padre, né? Segundo as más línguas, que era por causa das habilidades culinárias do senhor de engenho. Olha E só. a nossa cultura hoje é baseada na africana, Claro. na portuguesa e na ameríndia, né? Que maravilha. Olha, eu acho que o pessoal de casa já está com vontade de visitar vocês lá no sítio Santo Antônio, que fica em Bom Retiro, na Serra Catarinense, bem no começo, né? 160 quilômetros daqui. É 160 o primeiro quilômetros. município indo de Florianópolis dos Exato, Campos chega ali da na Serra, né? Maravilha. O endereço está aparecendo aqui do Instagram para você poder fazer sua reserva. Entre no Instagram, lá no Instagram, claro, vai ter um monte de imagens bacanas já. para o pessoal já se deliciar também, né? É a Ilha Zanelato, mas joga para o Santo Antônio. Sabe por quê? Se botar Sítio Santo Antônio, parece milhões ali, Ah, né? imagino. Mas já vai indicar já direto, já vai Maravilha. ver que é o nosso profissional. Air, muito obrigado pela tua participação, parabéns pelo esforço de vocês, pelo talento, pela determinação, né? Jacinta, obrigado também e tomara que agora vocês tenham mais pessoas, mais visitantes ainda a partir de hoje. Perfeito. Nós Obrigada. agradecemos. Muito obrigado. E conte sempre conosco. Então, convidado E a... vá um dia lá nos visitar Ah, também. vão ter que ir. Vou precisar experimentar esse queijo artesanal, Que né? pena hoje, né? Não, mas não tem problema. termos Não tem trazido problema. uma peça para a gente Mas eu vou lá. degustar. Me Mas fico aguardem. devendo. Aguardamos você. Valeu. Obrigado. Obrigado a presença de vocês. Daqui a pouquinho a gente volta com um empresário, um empreendedor que teve uma ideia de entrar no ramo da automação. Aí vamos para o mercado industrial. Daqui a pouquinho, depois do intervalo. Estamos de volta com o nosso programa Empreenda Santa Catarina. Hoje um programa muito especial porque a gente está mostrando, né, alguns empreendedores que tiveram uma jornada bem intensa junto com o Sebrae e hoje estão, claro, com um resultado muito bom, né? E são também pessoas que podem inspirar a história de você que está assistindo aqui também o nosso programa. E agora nesse bloco a gente vai apresentar para você um jovem empreendedor que montou essa empresa já em 2011 e é uma empresa de automação. Fabrica peças, né, para a indústria metalmecânica. A gente vai conversar agora com o Guilherme Trais, sócio fundador da Vergo. Tudo bem, Guilherme? Como é que você está? Boa tarde, tudo bem? Tudo certo. Bem, você está falando direto de Blumenau, é isso? Blumenau, Santa Catarina. Maravilha. A empresa surgiu aí, aliás, né? Exatamente. Né? Maravilha. Me conta um pouquinho assim, vocês fabricam essas peças já desde 2011, né? E como é que surgiu essa ideia? Porque a nossa ideia aqui é justamente contar um pouco de como é que os empreendedores começaram desde a ideação e tal. E você é um rapaz jovem, né? Como é que você começou a pensar nessa empresa? Sim, eu tenho 35 anos e eu eu trabalhei em 2 outras empresas do segmento de automação, né? Mas esse anseio, essa vontade de empreender sempre esteve comigo, né? Desde muito jovem já tinha essa perspectiva futura de empreender. E foi quando eu me encontrei ali numa situação onde eu me achei preparado, me encontrei assim preparado para eu poderia iniciar o negócio, né? Isso foi lá em 2011. E aí, no começo, então, eu comecei a fazer o planejamento da empresa, né? Antes de fato abrir a empresa. Agora, ô Guilherme, mas quando você diz que você estava preparado, você se preparou como? Você já fazia o que antes e como é que você começou realmente a pensar nessa empresa? Certo. Então, antes de entrar no mercado de automação industrial, eu trabalhei na área financeira, em bancos. Olha só. Então, só que foi uma área que eu não quero voltar a trabalhar nessa área, né? Foi uma experiência positiva no sentido do aprendizado, porém negativa no sentido pessoal, não é uma área que eu gostei de trabalhar. Claro. E aí, depois disso, eu passei a trabalhar nessa área de automação, né, onde me surgiu uma oportunidade numa empresa aqui de Blumenau, posteriormente numa empresa de Jaraguá do Sul, fui trabalhar. E essa bagagem toda, principalmente a primeira empresa que eu passei, me gerou uma bagagem muito grande, né, de aprendizado, no sentido de aprender tanto tecnicamente a linha de produtos, a como que é a maneira de atuação. Dentro dessa empresa eu trabalhei em vários setores, né, setor desde o estoque, né, a parte de expedição, recebimento de materiais, depois a parte de vendas, compras, atendimento, né, direto ao cliente. Então isso gerou uma bagagem bem legal. E aí depois, na segunda empresa, eu trabalhei como consultor técnico externo, atendendo a região de Blumenau e Gaspar e o Alto Vale do Itajaí, e onde eu pude formar uma carteira de clientes já sólida, né?
Entendi. E isso me levou a, como eu tinha já essa carteira de clientes, eu percebi um certo momento que esses clientes eram meus, não eram da empresa que eu estava trabalhando. Uhum. Porque eles já vinham lá, na verdade, desde a primeira empresa que eu trabalhei. E aí eu pensei, bom, eu tenho esses clientes, eu sempre tive essa vontade de empreender, então comecei a fazer pesquisas de mercado, ver qual que seria a melhor forma de atuação, comecei a procurar fornecedores, né, e quando as coisas estavam um pouco mais consolidadas, aí foi onde eu registrei o CNPJ e dei início, então, às atividades da empresa. Agora, você é formado em automação, não? Não, minha formação é administração de empresas. Administração mesmo. Eu sou o único aqui na empresa que não tem formação técnica na área. Entendi. Mas é que você achou e viu que esse é um nicho importante, então, de automação, né? Exato, foi quando eu comecei a trabalhar, eu gostei muito da área, logo de cara eu já me apaixonei por essa área, e eu sempre fui muito curioso, então eu sempre questionei muito o pessoal que estava no meu entorno, nessa primeira empresa, os técnicos, engenheiros que eu tinha contato lá, eu perguntava toda hora, perguntava, Sim. para sanar as dúvidas e eu conhecer de fato o que eu estava lidando, né, os produtos que eu estava vendendo. Agora, qual foi a grande dificuldade que você encontrou? Porque todo o empresário, quando está começando, ele sabe que vai encontrar algumas dificuldades e tudo mais. Para você, o que foi mais difícil na hora de abrir realmente a empresa e começar a atividade? No início, o capital de giro, eu comecei com capital praticamente zero. Uhum. O único capital que entrou na empresa foi o capital que o meu irmão, na época, aportou, mas um valor assim, bastante, hoje, nos dias de hoje, insignificante, mas que, claro, deu uma força, um fôlego para dar o início. Então, essa questão do capital de giro no começo foi bastante difícil. Eu acho que é uma grande dificuldade da maioria dos empresários, né, dos empreendedores, no caso, que é realmente ter aquele capital de giro. Como é que Exato. o Sebrae te ajudou nessa questão também de captação, de recurso e tal? Como é que o Sebrae entrou na tua empresa? Bem no começo, eu fiz alguns cursos online do que o Sebrae disponibiliza, vários cursos, né? São uma plataforma bem legal de cursos disponíveis aí. E eu fiz alguns cursos e entrei em contato com algumas pessoas também. E nós nos vinculamos a uma entidade aqui em Blumenau que tem muito vínculo com o Sebrae também. E isso pode viabilizar, de algumas formas, algumas parcerias com o Sebrae, né? Mas esses cursos ajudam, de fato, né, a entender um pouco melhor o que é um fluxo de caixa, como que funciona, como que pode ser trabalhado um fluxo de caixa, né? E foi também muito na base da conversa, de troca de experiência com outras empresas, com outras pessoas que a gente tem contato, né? E isso ajuda muito, né? Esse network entre empresários, tal, que vai gerando conhecimento e vai podendo, vai nos levando mais adiante. Entendi. O que você acha, Guilherme, que foi realmente o pulo do gato para a tua empresa, hein? Para ela realmente começar a ter resultado e você perceber assim, opa, agora realmente eu tenho uma empresa de automação, de peças, tal, estou fornecendo bastante. Quando é que você acha que deu essa virada de chave? Sim. Há uns anos atrás, nós estávamos num momento bastante difícil, né, que nós atuávamos somente com fornecimento de componentes para automação. Nós fornecíamos em duas frentes de trabalho, tanto para máquinas novas, como a empresa está desenvolvendo alguma máquina, como também para reposição, né, na manutenção das empresas. Só que esse mercado está muito competitivo, entrou algumas empresas multinacionais e que entram com um preço muito competitivo, com produtos bons e que ficou difícil concorrer diretamente nesse mercado. Nós concorremos, mas assim, a fatia de mercado que a gente tinha foi caindo cada vez mais. A lucratividade também caiu cada vez mais. Então, chegou um momento que nós precisamos traçar dois planos. O primeiro plano, que seria o mais óbvio no momento, era fazer a importação de produtos, né, importar da China e de alguns outros países, para conseguir chegar aqui com um preço melhor e nós termos uma lucratividade maior, né? Porque nesse ponto a lucratividade estava apontando para zero. Então, ou seja, num determinado momento ali nós íamos começar a entrar num prejuízo e a empresa ia se tornar insustentável. E o outro plano, né, então o primeiro foi a importação, o segundo plano foi começar a agregar valor no que nós fazemos, né? Então, desenvolver projetos de automação, coisas mais engenheiradas, né, para a gente poder entregar produtos com mais valor agregado e, por consequência, mais lucratividade também, né?
Então, nós traçamos esses 2 planos. O primeiro plano, embora mais óbvio e um resultado mais rápido, ele tem uma vida útil também curta, né? Porque todas as empresas já fazem isso, já estão fazendo isso. E o segundo, então, se tornou assim, um pouco mais custoso, mais difícil, porém muito mais duradouro, né? Então, nós optamos por essa segunda opção, que é entregar produtos com mais valor agregado, e onde isso foi uma virada de chave, né? Onde a gente conseguiu, então, recuperar aquela margem que nós havíamos perdido por conta dessa competitividade. Entendi. E hoje você está com quantos você está fornecendo, por exemplo, para quantas empresas, para quantas indústrias? Olha, hoje nós temos em torno de 120 clientes ativos. 120? Mas tem clientes que compram toda hora, toda semana, 3 vezes por semana, tem clientes que compram esporadicamente, né? Mas em torno de 120 clientes ativos aqui em Blumenau, região do Vale, Santa Catarina e também fora do estado nós temos. Também. Fora do estado, vocês estão em quais estados, por exemplo? Temos clientes ativos no Rio Grande do Sul, na Bahia, em São Paulo, Minas Gerais. Eu acho que são esses assim que são frequentes. Geralmente são empresas de que porte? São indústrias que fazem o quê? Nós temos clientes em vários segmentos, né? Como você citou lá no começo, no metal mecânico é um dos nossos principais segmentos que a gente atua. A indústria de plástico nós somos bastante atuantes também. Indústrias de plásticos, metal mecânico, indústria madeireira, têxtil, né? Que nossa região aqui é muito forte no têxtil também. Então você fornece essas peças para as máquinas dessas indústrias, é isso? Exato, também. Além fora disso, os projetos que vocês fazem. Desenvolvemos dispositivos, por exemplo, que vão acoplados em robôs que auxiliam na retirada ou colocação de peças de máquinas. Outros dispositivos que auxiliam na montagem numa linha de produção. Né? Nós não desenvolvemos a máquina como um todo, mas às vezes algum dispositivo que auxilia na montagem, que precisa melhorar o processo ou reduzir a questão da lesão por esforço repetitivo. Entendi. Então, tudo isso a gente acaba desenvolvendo junto aos nossos clientes. E hoje vocês têm quantos funcionários? Hoje nós somos em 5 pessoas. 5 pessoas, que já dão conta, então, de todos esses clientes. Sim, Que bacana. E a fabricação é toda feita em Blumenau? Basicamente, na verdade, o que a gente faz aqui dentro? Nós desenvolvemos um projeto e nós temos fornecedores aqui locais e de fora, que acabam, nós mandamos para frente, essas peças vêm prontas para cá e nós só finalizamos a montagem aqui. Entendi. Agora, então, qual é depois que usinagem, os demais itens são todos fabricados terceirizados, né? Entendi. Agora, vocês ainda têm essa parceria com o Sebrae, porque eu fico imaginando que agora vocês queiram também expandir o negócio de vocês, né? Como é que está isso? Então, nós participamos de 3 rodadas de negócio do Sebrae Tech, que 2 delas foram para nos ajudar a desenvolver alguns produtos, né, que nós desenvolvemos, são produtos diferenciados no mercado, e um deles foi para auxiliar na questão da identidade visual, que também nos ajudou bastante, melhorou bastante. Então, o Sebrae entra com um subsídio e isso reduz bastante o nosso custo, né, nessas 3 rodadas. E mais recente nós participamos também do programa Empresas Sustentáveis, onde nos deu um outro olhar para o que é a sustentabilidade de fato, sobre o que é o ESG e a importância dele na atuação do mercado nacional como mercado global também, né? Isso nos deu, assim, realmente nos abriu os olhos para essa questão, tanto que nós colocamos como um planejamento para 2030, nós sermos totalmente neutros nas nossas emissões de gás de efeito estufa. E já tomamos algumas atitudes em relação a isso, por exemplo. Toda a nossa energia hoje aqui é consumida via energia solar, então nós já reduzimos um pouco essa questão. E fizemos em 2021 uma ação de plantio de árvores, né, que visando também esse planejamento de 2030. E o nosso objetivo é chegar lá, em 2030, ser totalmente neutro, né, e colaborar um pouco com essa questão da sustentabilidade ambiental. Muito bom. Agora, em termos de faturamento, nesses últimos anos, quanto tem aumentado para vocês e como é que o Sebrae teve também a participação nisso, né, para vocês realmente terem mais resultados?
Os últimos anos foram bastante atípicos, né? Nós tivemos ali no ano de 2019 o início da pandemia e 2020, né? Então, nesses 2 anos nós tivemos uma queda de faturamento. Sim. Porém, no ano seguinte, ali final de 2020, início de 2021 e 2022, foram anos onde a gente dobrou de faturamento, né? Um ano deu 30 e tantos por cento a mais, o outro ano deu 80 e poucos por cento a mais de faturamento em relação ao ano anterior, né? No ano passado, nós tivemos uma leve queda no faturamento, porque também a realidade de 2022 era um pouco fora, né, do normal. O pessoal estava se recuperando também, né, da pandemia. Exato. Mas essa virada de chave, de fato, ali, quando nós começamos a entregar produtos mais engenheirados, foi onde nós conseguimos, então, aumentar o nosso faturamento e de fato, talvez se não tivesse tomado essa atitude, nós nem estaríamos aqui hoje. Porque a questão estava apontando para um prazo assim, de médio e longo prazo, que a empresa entraria no vermelho e não conseguiria mais recuperar. Né? Caramba, olha só, teve que ter realmente aquela outra mentalidade, não, vamos agregar valor ao produto, né? Exato. Uhum. Então é muito importante essas informações, né? O empresário ele tem que estar atento a isso, né? Tem que acompanhar os demonstrativos de resultado, tem que estar vendo, a minha empresa está dando lucro ou não está, se não está dando lucro, por que não está? Né? Então tem que estar sempre avaliando isso para que a empresa seja sustentável, duradoura. Né? Eu digo sustentável não no quesito ambiental, né? Mas na questão financeira, a longo prazo. Entendi. Quer dizer que a grande mensagem que você dá também é que as pessoas, os empresários, né, sempre procurem boas capacitações para poder realmente passar até por problemas difíceis como foi a pandemia, né? Claro, sem dúvida, com certeza. A informação é tudo, né? Quando a gente tem informação, a gente consegue tomar decisões corretas, né? A gente só pode administrar quando há informação. Verdade, verdade. Maravilha. Guilherme, quero te agradecer mais uma vez. Você já participou aqui em anos anteriores, né, do nosso programa, e te agradeço mais uma vez aqui por compartilhar aqui a tua história com a gente, tá bom? Muito obrigado a vocês também. Obrigado ao Sebrae, que é sempre parceiro nosso. Maravilha. Obrigado. Obrigado mesmo, Guilherme. Guilherme Traz falando diretamente de Blumenau. E com isso a gente encerra esse programa Empreenda Santa Catarina, esperando, claro, que você tenha tido bons insights, né? Com todas essas informações que a gente trouxe aqui dos empreendedores que passaram por grandes jornadas e elas servem, claro, de inspiração para vocês. Um grande abraço e até o próximo programa.